analisar nesta noite sob o tema O Cristo que Paulo ouviu. Atos, capítulo de número 22. A palavra de Deus assim nos diz: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, maior silêncio guardaram. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões, tanto a homens como a mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. Recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és, Senhor? Respondeu-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor respondeu: Levanta-te e entra em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui guiado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo e apresentou-se dizendo: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora o vi. Disse ele: O Deus de nossos pais de antemão te designou para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente e consentia na sua morte, e até guardei as vestes dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vai, enviar-te-ei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra. Então levantaram a voz dizendo: Tira da terra tal homem, não convém que viva. Clamando eles,
arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar, o comandante mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que assim clamavam contra ele. Quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao comandante, dizendo: o que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então disse o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, alcancei o direito de cidadão. Paulo respondeu: mas eu o sou de nascimento. Imediatamente se apartaram dele os que o haviam de interrogar, e até o comandante teve temor quando soube que Paulo era romano, visto que o tinha ligado. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. A conversão do apóstolo Paulo é certamente a mais importante do Novo Testamento. E foi uma das mais dramáticas. Foi a conversão mais importante da história. Ninguém influenciou mais o cristianismo do que o apóstolo Paulo. Nós somos abençoados através das cartas que o Espírito Santo o inspirou para nos deixar. Nós somos abençoados pelas mensagens maravilhosas que brotaram na instrumentalidade de Paulo. E aqui nós temos um dos registros da sua experiência de conversão. A conversão do apóstolo Paulo foi tão importante que Lucas, autor do livro de Atos, a descreve em 3 textos do livro de Atos. No capítulo 9, no capítulo que acabamos de ler, e também no capítulo de número 26. Ou seja, por 3 vezes, Lucas, autor do livro de Atos, se dedica a escrever, a desenhar a experiência maravilhosa de conversão que o apóstolo Paulo viveu. Os estudiosos colocam e datam a sua conversão no ano 37 depois de Cristo. E pelo texto lido, nós podemos saber que aconteceu por volta do meio-dia. Quando Paulo, na descrição que ele dá no livro de Atos, capítulo 9, imbuído do desejo de perseguir os cristãos, ele vê uma luz, ouve uma voz, cai por terra, e ali nasce o grande pregador, o grande apóstolo, o grande evangelista chamado Paulo. Há muitas histórias de conversões na Bíblia que impressionam. Quando nós pregamos, nós o fazemos na convicção de que esta palavra pregada, a palavra de Deus, ela alcança o coração do ser humano de forma variada. Adultos, jovens, crianças, gente de todas as raças, de todos os lugares, de todas as condições econômicas, sociais, gente intelectual, gente analfabeta, asiático, americano, preto, branco, indígena,
há algo sobrenatural fluindo quando a palavra de Deus é pregada. Quando nós a pregamos aqui, seja um auditório repleto ou um auditório vazio, nós o fazemos na absoluta convicção de que, para além do pregador, para além da capacidade do orador, há algo misterioso na proclamação da palavra que atinge o coração das pessoas, gerando conversão. E há muitas conversões extraordinárias que impressionam. Por exemplo, aqui no livro de Atos, capítulo 16, nós ouvimos a história de conversão de um carcereiro na cidade de Filipos, de um homem que estava na iminência de dar cabo da sua vida, ia suicidar-se. E quando ele, imaginando que Paulo e Silas tivessem fugido do cárcere, para não ser justiçado, para não ser desonrado publicamente, ele pega uma espada e estava pronto a acabar com a sua vida, quando Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque nós aqui estamos. E quem lê o livro de Atos, no capítulo 16, há de perceber que aquele homem que estava prestes a acabar com a sua vida, no limite do desespero, no limite do seu equívoco mental, no limite da sua dor, no limite da sua aflição, em um momento, quando ele entrega a sua vida a Cristo, quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, e aquele homem se entrega a Cristo. E quem lê o texto há de perceber que a alegria invade o coração dele, a alegria invade o coração da sua casa, e o texto diz que ele se alegrou na sua nova fé com toda a sua casa. Que conversão maravilhosa! Poderia falar da conversão de Cornélio, está aqui no capítulo 10 de Atos. Ele reúne toda a sua casa, todos os seus amigos. E Pedro, chegando lá, e prega o evangelho para toda a família. E muita gente se converteu na casa de Cornélio, que era um homem piedoso, mas não tinha conhecimento. É o retrato, talvez, de muitos brasileiros. Nosso país é um país de pessoas com uma sensibilidade religiosa muito grande. O Brasil, na sua formação histórica, com os africanos, com os indígenas, com os europeus, este caldeirão de etnias forma um cidadão, um homem e uma mulher com uma elevadíssima sensibilidade religiosa. Razão por quê? As crendices se multiplicam no nosso país. O misticismo se multiplica no nosso país. Quantos, por exemplo, que não passam debaixo de uma escada, porque imaginam, vai trazer azar. A própria ideia do azar. Batem 3 vezes na madeira. Você já fez isso? Conhece alguém que fez? De gente que não coloca a bolsa, mulheres que não colocam lá no restaurante a bolsa no chão, porque na crendice popular está a ideia de que a bolsa no chão leva o dinheiro. Já pensaram? E por aí vai. Cornélio era um homem piedoso, mas não tinha conhecimento. E quando ele ouve a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, e que você podia dar um glória a Deus. E que glória a Deus com freio de mão puxado. Ele ouve a palavra e a vida dele é mudada. Poderia falar de Lídia, Atos 16, vendedora de púrpura. Paulo sai para orar e se depara com aquela mulher e prega o evangelho para ela. E o evangelho entra no coração de Lídia e ela se converte toda a sua casa. Alguns sugerem
que a igreja que surge em Tiatira, para a qual o Senhor Jesus envia uma carta no livro do Apocalipse, surgiu como efeito e ação missionária daquela mulher chamada Lídia, que foi alcançada pelo poder do Evangelho. Posso falar do endemoniado de Marcos capítulo 5. Um homem encharcado de demônios, morando no cemitério. O diabo gosta da morte. Imagine aquele homem segregado da sua família, morando numa sepultura, sem qualquer sanidade emocional, psicológica, destruído espiritualmente, mas se depara com o Senhor Jesus Cristo, e os demônios o impelem à presença de Jesus, e Jesus ordena, com autoridade e poder, que todos os demônios se retirassem daquele homem. E quem lê o texto de Marcos capítulo 5, há de se deparar com um homem esquizofrenizado por causa dos demônios no início do relato. E encontra um homem saudável no final do relato. Porque houve conversão, não tem explicação. Não é lavagem cerebral. Eu estou pregando para pessoas aqui que, se estão ouvindo a palavra de Deus pela terceira vez, de alguma forma, o Espírito Santo já tem falado ao seu coração, que é algo poderoso, misterioso. Eu poderia falar daquela mulher pega no ato de adultério, João capítulo 8. Imagine a mulher pega no ato de adultério. Significa dizer que ela foi foi apanhada, foi pega com poucas roupas, foi levada à presença de Jesus. Os seus algozes diziam, a lei diz que ela deve ser apedrejada, mas tu que dizes? E Jesus então faz aquela pergunta retórica, de autorreflexão, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É pergunta de espelho, é a pergunta que nós devemos fazer diante do espelho, olhando para nós mesmos. Ela foi pega em adultério, foi apanhada em adultério, e Jesus então disse, aquele que não tem pecados que atire a primeira pedra. E todos se retiraram. E Jesus disse para ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor, ninguém te condenou, vá em paz, não peques mais. A moça foi mudada. Eu poderia falar da mulher samaritana, João capítulo 4. 5 maridos. E o que estava com ela não era seu marido. Imagine alguém que passou por 5 relacionamentos. Ninguém sai de um relacionamento sem deixar um pedaço de si, sem perder um pedaço de si. E aquela mulher então se depara com Jesus e se torna uma missionária. E ela volta para a cidade dizendo para todo mundo o que Jesus havia feito com ela. Poderia citar ainda outras tantas histórias de conversão. Mas eu quero me deter na experiência de Paulo. Conversão não é mudança de religião. Não é. Eu era espírita, agora sou crente. Isso não é conversão. Eu era católico, agora sou evangélico. Isso não é conversão, isso é mudança de religião. É para responder ao censo. Conversão é mudança de coração. É uma obra do Espírito Santo que atua na mente da pessoa, gerando uma mudança de maneira de pensar, mediante o arrependimento e fé. Não tem explicação. Não é pregador que converte, não é igreja que converte, não é coral que converte, não é banda de louvor que converte, é o Espírito Santo quem faz a obra no coração da pessoa. E quem é convertido, sabe que é convertido. Paulo é um extraordinário exemplo de alguém que se converteu. Olhe para mim. Talvez você que está aqui pense assim, mas eu sou um pecador tão grande.
Será que tem solução para mim? Com certeza. E o exemplo é Paulo. Será que eu posso ser mudado? Pode. E o exemplo é Paulo. Mas, pastor, eu já fiz tantas coisas na minha vida. Será que Deus me perdoa, me aceita? Eu lhe afirmo com absoluta convicção que Deus aceita e perdoa você. E o exemplo é Paulo. Se não, vejamos. Paulo era um perseguidor da igreja. No versículo 4 ele diz isso, ele está dando seu depoimento, ele estava preso. Depois desse momento ele foi enviado para Roma e sai de cena. Estava preso. E ele dá o seu depoimento, a sua defesa, e ele diz: persegui este caminho até a morte. Pensa num camarada truculento. Pensa num camarada que odiava os cristãos, algemando, metendo-os em prisões, tanto homens como mulheres. Era um homem que tinha uma fúria desenfreada, perseguindo a igreja, os servos de Jesus. Ele era um homem violento. Versículo 19 diz que, na sua defesa, Paulo corajosamente, ele dá o seu testemunho de que era um homem violento. Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Era um homem violento. Você conhece pessoas que são violentas com os crentes? Gente que maltrata, gente que zomba, gente que escarnece, que olha com desdém, que humilha, que subjuga. Você conhece pessoas assim? Talvez nós olhemos para estas pessoas e podemos até dizer: não tem jeito. Tem sim, porque Paulo era um homem violento. Ele era um homem assassino. É verdade. Paulo era um homem assassino. No verso 20, ele dá o seu testemunho. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele era conivente com aquilo. Ele se tornou assassino com aqueles que apedrejavam Estevão, porque ele diz: eu também estava presente, consentia na sua morte, e até guardei as vestes dos que o matavam. Aí esse homem se encontra com Jesus. Que milagre! Este homem, perseguidor, violento, assassino, se encontra com Jesus. E a história dele foi mudada. Eu amo ler a história da conversão de Saulo, porque me inspira na convicção de que não há pessoa alguma que não possa ser alcançada pelo poder do Evangelho. Não há. Você que entrou aqui nesta noite fria de domingo, quero lhe dizer uma coisa. Estou seguro que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez até o sentimento que eu tenho aqui desta tribuna, sem conhecer a história das pessoas que aqui estão, é de que alguns aqui estão se sentindo muito, muito desconfortáveis. Santo desconforto. É o Espírito Santo que está falando ao seu coração. E Paulo então fala que ele ouviu uma voz. O Cristo que Paulo ouviu. Como disse, ele relata a sua experiência de conversão em 3 capítulos da Bíblia. Ou 3 capítulos Lucas utiliza para descrever a conversão de Paulo. Capítulo 9, 22 e 26. Ele ouviu uma voz. Um clarão. Ficou sem ver.
E aquela voz era a voz de Cristo falando a Saulo. Paulo ouviu, em primeiro lugar, a voz do Cristo ressurreto. No versículo 7, quando caí por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele ouviu esta voz, Jesus já havia morrido e havia ressuscitado. Não era um cadáver, não era uma imaginação, era o Cristo que subjugou o maior verdugo que é a morte, trouxe para debaixo dos seus pés, ouviu a voz do Cristo ressurreto, Senhor da igreja, comandante em chefe da sua igreja, a igreja de Jesus, que tem o seu comandante vivo e que voltará. Amém? Cristo voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho tem sua centralidade no Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Cristo está vivo. E de nenhuma outra figura na história da humanidade pode ser dito que morreu e ressuscitou. Somente a respeito de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz do Cristo ressurreto. Por isso Jesus fala conosco, porque Ele está vivo. Fala conosco. Fala conosco quando nós estamos num culto, quando estamos dirigindo, quando estamos em casa, quando nos ajoelhamos pelas madrugadas, quando aflitos o buscamos na intimidade do quarto secreto, quando deitados com a mente rodando, divagando e viajando, e lá no leito nós falamos com Ele e podemos sentir a sua doce voz a nos falar através do Espírito Santo, porque Ele está vivo. Cristo está vivo. Falei com Ele ainda hoje, várias vezes durante esse dia. Segundo lugar, Paulo ouviu a voz do Cristo perdoador. No verso 8, o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. A voz de Cristo a Paulo não é uma voz de condenação, mas é uma voz de clareza, para que ele compreendesse que, não obstante um perseguidor, ele estava diante do Cristo perdoador. O que Paulo fez, ele o fez na ignorância, no desconhecimento. Não tinha clareza. Há pessoas que são fervorosas, que são até piedosas, mas o fazem sem conhecimento. Paulo ouviu a voz do Cristo perdoador. Eu sou Jesus a quem tu persegues. O Cristo que perdoa os nossos pecados. Você sabe o que é perdão na ótica divina? É diferente daquilo que a gente pratica. A gente perdoa, mas é difícil esquecer. Mas quando a gente perdoa, a gente até lembra, mas lembra sem a dor. Mas o perdão, na perspectiva divina, é apagar, esquecer.
Quando nós olhamos o que é que o Senhor Deus diz através de Isaías, capítulo 43, versículo 25, o Senhor Deus diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Sabe o que é isso? Perdão, que não é relembrar. Quando Deus perdoa, nós nos lembramos e até nos entristecemos, mas quando somos perdoados, nós lembramos, nos entristecemos, mas não tem mais a dor, porque houve o perdão. E do ponto de vista divino, Ele está dizendo, é o Senhor Deus quem diz: eu apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. É como se os nossos pecados estivessem escritos num quadro, e o Senhor apaga, não deixa qualquer vestígio, qualquer lembrança dos nossos pecados, porque fomos perdoados. Que palavra doce, perdão, não é verdade? Fui perdoado. Nosso coro canta um hino que fala sobre isso. Perdoado, fui perdoado. Deus perdoa. Perdoa. Não importa o tamanho do seu pecado, Ele perdoa. E Paulo ouviu a voz do Cristo perdoador. Paulo ouviu a voz do Cristo que vocaciona. Coisa extraordinária. Diz o texto, no verso de número 10. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor respondeu: levanta-te e entra em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado. Paulo se converte, e a sua conversão, que gerou um novo nascimento, nasceu uma nova criatura, mas nasceu também um missionário. Quantas igrejas o apóstolo Paulo plantou? Porque o homem que perseguia, agora era o homem que plantava a palavra, plantava igrejas, pregava o evangelho. Através da vida de Paulo e o que aconteceu no caminho de Damasco, uma multidão incontável tem sido alcançada ao longo da história. Há muitos aqui, nesta noite, que foram tocados pela mensagem pregada através do apóstolo Paulo. De pessoas que vieram pela primeira vez, atendendo um convite de amigo, ou que vieram muitas vezes, assistindo o culto, como tantos que assim o fazem, tornando-se até amigos da igreja, gostando da mensagem, gostando do louvor, mas houve um determinado dia, e há muitos aqui que testificam disso, aquele dia, naquele dia específico, o Espírito Santo tocou o coração. E a vida foi transformada. Amigo, senhor, senhora, nós estamos aqui para lhes dizer que o Cristo que falou a Paulo é o mesmo que nos fala. Para lhes dizer que Jesus pode transformar a sua vida. É um mistério. É um mistério. Eu me lembro, novo na fé, fazia parte de um grupo musical lá na igreja da qual eu era membro, na Penha, Rio de Janeiro. Nosso conjunto era um conjunto ímpar, porque era um conjunto que eu não tinha muitos músicos.
Quando eu olho aqui a abundância de músicos, coisa maravilhosa, coisa linda. O nosso conjunto não tinha músico. Às vezes tinha um guitarrista, e quando o guitarrista faltava, o instrumento que a gente usava era um pandeiro sem fundo. Eu não sei nem qual é o nome daquilo. E alguém dava lá um tom e a gente chacoalhava o pandeiro e os jovens entravam. Somos jovens crentes que amam a Jesus. Vivi a vagar nesse mundo sem fim, até que um dia encontrei Jesus. Eu ouço essa canção, me lembro daquele início da minha caminhada cristã. Mas eu me lembro, lá no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Eu morava em Ramos. Aquela região, Ramos, Bom Sucesso, Olaria, ficou chique, porque agora se chama German Complex. Complexo do alemão. Tem que ser sofisticado, né? Aqui em Barra tem alguns bairros sofisticados. Recanto das Aves Negras. Grota do Urubu. Fica mais chique? Então você que mora lá, não fala Grota do Urubu, fala Recanto das Aves Negras. Ficou chique, né? Mas eu me lembro lá em Bom Sucesso. Nosso grupo ia cantar, o grupo cantava, alguém dava um testemunho, cantava, testemunho, era canção e testemunho, e depois o pregador lia um texto, expunha a palavra e fazia o convite, e eu vi muitas pessoas se converterem. Muitas pessoas. Mas eu me lembro especificamente de um culto nesta igreja. A presença de Deus estava tão latente naquela congregação. A presença de Deus era tão forte, que quando o pregador começou a pregar a palavra de Deus, no início da pregação, um homem saiu lá do auditório, eu me lembro, eu tenho essa imagem na minha memória muito viva. Ele já veio à frente chorando, foi tirando do bolso cigarro, foi tirando do bolso tantas coisas, chorava copiosamente. Eu era crente novo, fiquei pensando assim, meu Deus, como esse evangelho é poderoso. E aquele homem naquele dia estava aceitando a Cristo, era uma noite de sábado. Como acontece isso? Não tem explicação. Poder do evangelho. Poder do evangelho. Essa mensagem que fala o coração de cada um. Você que está aqui, com certeza, o Espírito Santo está falando com você. Não tem explicação. Talvez você esteja na defensiva. Não, mas eu já tenho a minha religião. Eu disse isso em 2 sepultamentos essa semana. Jesus não veio trazer e plantar religião. Pela religião os homens se odeiam. Pela religião os homens brigam. Em nome da religião, pais brigam com filhos, filhos brigam com pais. Jesus veio nos desafiar a um relacionamento. É diferente. Ele disse assim, olha que coisa linda, Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus diz, vinde a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. E ele faz uma promessa extraordinária. E ele está dizendo, não venha para um CNPJ. Ele não está dizendo, venha para uma religião. Ele não está dizendo, venha para um segmento. Ele está dizendo, vinde a mim. Há quantos que estão atrelados à religiosidade
e não estão percebendo que Jesus é relacionamento. E quem descobre isto, experimenta o que ele disse: eu vos aliviarei. O texto, ele é muito forte, porque Jesus está dizendo: eu, somente eu e mais ninguém, posso aliviar. Amigo, você que entrou aqui nesta noite, com um vazio tremendo dentro do coração. Talvez você tenha uma pessoa bondosa, piedosa. Eu conheço pessoas que são muito piedosas, são bondosas. Estão prontas a atender qualquer desafio para ajudar o próximo. Mas isto não preenche vazio do coração. Só Jesus pode preencher o vazio do coração humano. E essa é a mensagem que esta igreja prega. Compreende? E eu quero lhe desafiar nesta noite a abrir mão, tirar a capa da religiosidade e partir para um relacionamento com Cristo. É promessa dele: vinde a mim, eu vou aliviar. Muda de dentro para fora, dá sentido à vida, dá paz. Entende? Curva a sua cabeça, por favor. Você que está aqui nesta noite e que